Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Queridos irmãos e irmãs, após celebrarmos as 4 semanas do tempo do Advento, hoje iniciamos o tempo do Natal, é a noite de Natal. A profecia de Isaías em Cristo se cumpre plenamente. Nós cristãos, a igreja, ela sempre lê o livro de Isaías e as promessas feitas sobre a vinda do Messias, do ungido de Deus, que traria a liberdade verdadeira ao povo, que restabeleceria a unidade do povo e a paz, assim como fizera o rei Davi, este que era o prometido de Deus, o rei, o ungido, aquele que era o prometido e os sinais que viriam com ele e que está por todo o livro de Isaías, que nós ouvimos ao longo do tempo do Advento. Em Cristo nós cremos, tais promessas se realizam. Ele é a luz do mundo que está entre nós, é a luz que resplandece nesta noite santa. E falamos da noite não somente pela estrela de Belém, que, como veremos nos próximos dias, guia os magos, mas falamos da noite porque Ele é a luz e nenhuma treva é capaz de segurá-lo. Um menino, uma criança humilde, pobre, pequena, é o Salvador, é a luz do mundo, é aquele que era esperado desde todos os tempos pelas profecias, mas importa que reconheçamos que Ele é o esperado dos nossos corações. É aquele que nós buscamos, que nós desejamos. É aquele do qual nossa alma tem sede, nosso coração por Ele anseia. Ele é o Salvador, o Redentor, aquele que veio nos dar o que somente Deus podia nos dar, fazer por nós o que nós mesmos não poderíamos fazer. Hoje ouvimos este trecho da narrativa do nascimento de Jesus por meio do evangelista Lucas, tão bonito, que nos situa na história, inclusive. Havia um decreto de César Augusto, imperador de Roma, o Império Romano, o grande Império Romano, que subjugava pequenos reinos, como o reino de Israel, e todos eram obrigados a pagar impostos, a viver sobre a lei romana, e o imperador decide um grande recenseamento, contagem das pessoas, o primeiro feito na terra e no Império Romano. E aí Quirino era o governador da Síria, há coordenadas históricas, nós vemos o que estava acontecendo naquele ano, e todos deveriam se recensear na sua cidade natal. Davi, José, esposo de Maria, da descendência de Davi, deveria ir até Belém para recensear-se. E ele toma sua mulher, sua esposa, que estava grávida, estava para ser mãe, diz o texto, estava quase para dar à luz. E em viagem, chegando a Belém, chegado o dia, ela deu à luz ao seu filho primogênito. Deitou, envolveu em panos, faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós celebramos a vitória da vida. Tudo o que poderíamos dizer sobre a ação de Deus em nosso favor é o que hoje nós celebramos. O texto diz que haviam pastores na região guardando os rebanhos à noite, ficavam ao relento, eram pessoas não de muito boa fé, muitos do povo não gostavam dos pastores porque eles invadiam terras, não respeitavam a propriedade privada muitas vezes, eles vendiam os produtos da ovelha a preços exorbitantes, era muito difícil o que faziam, não podiam viver a religião do tempo da maneira como era exigido, não podiam fazer muitas purificações, cheiravam a animais, ficavam ali com eles. No Antigo Testamento, algumas interpretações judaicas, do Talmud judaico, a grande interpretação do Antigo Testamento, diz que eles não podiam nem ser juízes, nem ser testemunhas em nenhum júri, os pastores. Eles não eram dignos de fé, ninguém acreditava no que eles diziam.
E aqueles pastores, um anjo aparece e a luz os envolve, a glória de Deus os cerca com sua luz. Eles ficaram com grande medo e o anjo diz, o mesmo que foi dito a Zacarias, quando ficou sabendo que Isabel, sua esposa, na velhice, engravidaria de João Batista: não tenha medo. O mesmo que ouviu a Virgem Maria quando o anjo Gabriel apareceu a ela e disse: não tenha medo. Hoje, mais uma vez nessa aparição, o anjo diz aos pastores: não tenham medo. Eu vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, o Cristo Senhor. Cristo significa o Messias. Messias significa o ungido de Deus, o prometido de Deus. Senhor era um título que só se dava a Deus. Era a palavra usada, no grego se traduziu como Kyrios, nós usamos Senhor, mas era a palavra Adonai, porque não se pronunciava o nome de Deus. Quando nascia algum rei, no Império Romano, por exemplo, havia um anúncio do nascimento do rei. Iam até os nobres, os ricos, os importantes do tempo e anunciavam: hoje nasceu o Senhor, o ungido, o Messias. Mas ali nós vemos a mesma coisa acontecendo de um modo muito estranho. Um anjo aparece e anuncia para os pastores: nasceu um Salvador. Ele veio salvar aquela criança. Nela nós já vemos os sinais da salvação. A cruz, é lá que Ele nos salva. Vocês virão, isso servirá como um sinal. Encontrareis um menino recém-nascido envolto em panos. Mais uma vez, é a segunda vez que falo. Envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Envolver e deitar. 2 verbos usados 2 vezes aqui, inclusive. Quando Lucas nos fala o que Maria fez quando Jesus nasceu e depois quando o anjo diz. No capítulo 23, versículo 53 do Evangelho de Lucas, mais uma vez aparecem os 2 verbos. Mas aí é José de Arimateia, que ao descer o corpo de Jesus da cruz, o envolve com faixas, mesmo verbo, e o deita no sepulcro, mesmo verbo que é usado. Lucas vai nos mostrando, desde o início, que aquele que nasceu é o Salvador. Os pastores recebem o anúncio do Salvador. Ao anjo se une uma multidão no exército celeste. Imaginem só nos céus, na escuridão do nada, naquele lugar insignificante, perto de Belém. Ninguém sabia nem onde era, ninguém dava a mínima para os pastores. Uma multidão de anjos canta: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Que homens são esses, amados por Deus? Que anúncio é esse? A glória de Deus, talvez o coral mais lindo que já cantou sobre a face da terra. Alguns fora da lei, pastores desprezíveis, é que escutam. E eles, depois nós vemos que são eles que vão até lá, no Evangelho de hoje ainda não, mas eles são as testemunhas. Parece que tudo acontece errado. Uma adolescente prometida em casamento recebe o anúncio de um anjo, ela fica grávida, na adolescência, é uma virgem, a virgem não podia conceber porque era virgem. Bem quando ela estava grávida, um recenseamento, e eles têm que caminhar no deserto, ir até Belém. Quando chegam lá, não tem lugar para eles, ela dá à luz numa estrebaria, põe o filho numa manjedoura. E a testemunha daquilo tudo são pessoas de má vida, pastores. Tudo errado. Tudo ao contrário da lógica que eu pensaria. Deus começa a nos salvar. Aquele coral que eu queria ter ouvido. Um dia, se Deus quiser, nós vamos, né? Glória a Deus nas alturas, no mais alto dos céus. Paz na terra aos homens por Ele amados. São Paulo nos lembra na primeira e segunda leitura de hoje, quando ele escreve a Tito: manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação a todos os homens, todos os seres humanos. Esta é a boa notícia para toda a humanidade, chamada
a reconciliar-se com Deus, chamada a ser um só coração no menino pobre, quase indigente. Não era porque tinha mãe e pai ali, mas que não tinha casa. Peregrino, imigrante, sai de um extremo do país, vai para uma outra cidade para se recensear, sem lugar. Ele que nasce no meio de quem nada tinha, dos pobres do templo, dos pastores. Essa é a salvação. É o amor de Deus manifestado a todos. A todos. Diante desse mistério, queridos irmãos, por mais que eu multiplique as palavras, nós devemos ficar em silêncio, abismados pelo amor de Deus por nós. É assim que Ele começa a nossa verdadeira história, que Ele entra na nossa história. E o menino que foi colocado numa manjedoura, lugar de alimento dos animais, manjedoura, e que se fez alimento para todos nós, Ele nos ajude pela sua graça a compreendermos a magnitude desse amor e respondermos também por uma vida santa. Amém. Hoje, assim como nos dias do Natal, nesses 7 dias de Natal, ao rezarmos o credo, nós nos ajoelhamos com um joelho só, enquanto dizemos o credo e dizemos que Ele se encarnou. Nós nos ajoelhamos, continuamos a dizer e logo depois nos levantamos. Hoje é o dia da encarnação, do nascimento do Senhor. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Queridos irmãos, com toda a confiança,